Olá, irmãos, como estão? Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Lutando contra a Cegueira Espiritual. Esse texto está no Manancial, não fui eu quem escrevi, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, nós podemos começar orando. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu possas estar conosco nesta reflexão, que possamos ler a Tua palavra e entender aquilo que Tu desejas que entre nos nossos corações e nas nossas mentes. E que tudo que a gente aprenda de Ti, Senhor, possa ser útil para que possamos aplicarmos em nossas vidas. Pedimos isso em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o texto foi escrito por Prisca Lessa e foi escolhido o livro de Mateus 7, versículos de 1 a 5, para ser o nosso texto base. E diz assim, ó: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Verdade, né? Bom, irmãos, então, o versículo escolhido para ser o nosso versículo-chave é o 3, que diz assim: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Bom, então o texto fala aqui que antes da gente receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente andava cego e inconsequente. Então a gente não tinha noção da nossa condição espiritual, né? E vivíamos aí a nosso bel prazer. Aí quando o Espírito Santo toca no coração da gente, que a gente recebe o discernimento do juízo, o discernimento dos nossos pecados, das coisas que nós fazemos errados, aí começa o processo de tratamento, porque Jesus quer curar a gente, né? Então, este processo, ele começa na hora em que a gente recebe Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Mas ele tem que ser banhado de luz constante sobre os nossos olhos para que a gente deixe de ser cego e que a gente possa enxergar as coisas que fazíamos erradas. E nós só vamos entender isso a partir do momento da nossa conexão com Deus e, como diz o texto aqui, lendo, sendo iluminados pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, assim, é impossível, na minha opinião, separar Deus da sua palavra. Então, é impossível nós caminharmos sem ouvirmos, sem lermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque é isso que vai iluminar a nossa caminhada. Porque antes de conhecermos a Jesus, nós éramos cegos. Então, a gente fazia tudo pelo senso comum. Ah, eu acho que isso aqui tá certo, eu vou por aqui. Eu acho que se eu fizer isso não vai pegar nada, eu vou fazer. Ih, deu ruim, vou tentar outra coisa. Não, então agora não. Agora nós fazemos de acordo com aquilo que Jesus espera de nós. Ou pelo menos deveríamos agir assim. E para que nós possamos trilhar um caminho que seja um caminho iluminado por Jesus Cristo, nós temos que ter a luz da sua palavra. Então, quando a gente fala assim, não vou nem querer saber desse remédio, né? O texto diz aqui que é quando a gente negligencia esse remédio. É como se nós estivéssemos doentes, a gente fosse no médico e ele fala, ó, você vai tomar esse remédio aqui de 8 em 8 horas.
Aí a primeira vez você toma e depois na próxima vez você já esquece, você já se torna uma pessoa negligente e acaba não tomando mais o remédio. Então, quando a gente também não vai lendo a palavra, não vai sendo iluminado por Deus no nosso caminhar cristão, aos poucos a nossa visão espiritual vai ficando obscura. Aos poucos nós vamos perdendo o discernimento, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés, né? E a lâmpada, ela não ilumina toda a rua, né? À medida que nós vamos caminhando sob a luz da lâmpada, ela vai iluminando os nossos pés para que a gente não tropece, né? Então, as misérias que a gente antes enxergava, elas se tornam cada vez menos perceptíveis, a gente vai percebendo cada vez menos os erros, as coisas que a gente já estava vendo, se a gente não andar na luz de Jesus, né? Então, a gente vai ficando com a mente cauterizada. Você vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali, e vai achando tudo normal, e quando você percebe, você já não tá mais enxergando o seu erro, né? Então, o texto aqui diz que isso aí é um fenômeno bastante estranho. É como se a gente tivesse um problema visual, né? Quando a gente, como eu, por exemplo, eu preciso de óculos. Sem óculos, eu enxergo muito mal. Por quê? Porque eu preciso destas lentes para enxergar bem, para eu poder ler, para eu poder andar e não tropeçar. Então, quando a gente não lê a palavra, não se instrui, não anda nos caminhos de Jesus, não se conecta com o Pai, não deixa o Espírito Santo falar no nosso coração, então é como se a gente tivesse uma deformação na nossa córnea espiritual, que vai diminuindo a nossa visão para perto e aumenta a visão para longe. Então, assim, a gente começa a não enxergar as coisas aqui perto, né? Então, com o tempo, quando a gente tá conectado com Deus, a gente vai enxergando tudo. Ah, tá. Mas com o tempo, a gente vai se distanciando da palavra e a gente vai enxergando cada vez menos de perto. Mas as coisas que os outros vão fazendo, a gente continua percebendo, né? Então, é muito fácil a gente enxergar o cisco no olho das pessoas e é incapaz de enxergar uma trave, uma coisa enorme dentro dos nossos olhos. Porque a gente só tem olhos para ver o que o outro está fazendo de errado. O que nós fazemos de errado, a gente já vai perdendo a percepção. Então, este fenômeno, ele é tão sutil que a gente não vai percebendo. Então, a gente vai achando que tá ficando bom, que a gente tá ficando santo, que Jesus está se agradando de nós porque a gente está errando cada vez menos. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nós estamos deixando de enxergar as coisas que nós fazemos erradas, as coisas que não agradam a Jesus. Então, é possível que a gente pense que estamos nos tornando mais santos por enxergar cada vez menos pecados em nós e mais pecado nos outros. Então, a gente começa a achar que a roupa da irmã é sedutora, mas a nossa não. Que o palavreado do irmão é pecaminoso, mas o nosso não. Que a intenção do coração do irmão é ruim, mas a nossa intenção não é ruim, né? O irmão faz fofoca, a irmã faz fofoca, a gente não, a gente faz pedido de oração. Ó, irmão, vou te contar um negócio, pra gente poder orar. E faz a fofoca, faz o bafão. Só que a gente não vê mais nada de errado naquilo que nós estamos fazendo. Então, o que é isso? É falta de conexão com Deus, é falta de leitura da palavra, falta de estudar a palavra. Então, a gente vai se distanciando cada vez mais. Então, Jesus, que é o médico dos médicos, né? Ele pode curar essa nossa cegueira espiritual. Porque ele faz o diagnóstico. É como se você fosse para Jesus e falasse, Senhor, eu não estou enxergando as coisas que eu estou fazendo de errado. Mas ao meu redor, todo mundo faz coisa errada, menos eu. Aí é como se Jesus pegasse e dissesse, eu já sei o seu diagnóstico. Vou escrever aqui na receita, hipocrisia. E para curar hipocrisia, o que é que precisa?
da palavra. Então, ele vai nos ensinar que um dos graves efeitos da negligência espiritual é que deixamos de enxergar os nossos pecados e passamos a enxergar apenas o pecado dos outros. Então, obviamente, isso é uma doença que pode se abater sobre qualquer cristão, né? Porque alguém disse essa frase, que eu não vou saber agora o nome da pessoa que disse, mas ela é mais ou menos assim. Este livro, que é a Bíblia, vai afastar você do pecado, ou o pecado vai afastar você deste livro. Então, o pecado vai afastando a gente de Deus. O pecado vai fazendo com que nós fiquemos com o nosso coração endurecido e não percebamos que estamos cada vez mais nos distanciando e enxergando só o que o outro faz de errado e deixando de perceber o que a gente faz de errado, né? Então, qual é a cura para isso? A Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, somente a Bíblia é capaz de fazer com que nós possamos enxergar corretamente os nossos defeitos e a partir dos nossos defeitos nos arrependermos. E aí sim, nós vamos perceber que o defeito do irmão é problema dele. A cegueira espiritual é dele, não pode ser a nossa. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida em todos os aspectos. Nós não temos que cuidar da vida de ninguém, né? Porque eu acredito que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, é muito ruim quando a gente não enxerga o nosso erro e vai enxergar o do outro. Então, somente a Bíblia vai fazer com que a gente enxergue corretamente. E Cristo, ele nos curou da nossa cegueira lá na cruz, quando ele já entregou a vida dele por nós, ali também estava pregada a nossa cegueira espiritual. Então, ela foi curada, mas nós precisamos nos apropriar disso. É um remédio diário para a gente se manter curado, manter são. Então, a palavra de Deus é como banho. A gente tem que tomar todo dia, não é? Não toma banho todo dia? A mesma coisa. Nós temos que todos os dias lermos, estudarmos a palavra de Deus. E às vezes mais de uma vez, né? Então, tem dia que é mais corrido, mas tem dia que é mais tranquilo, mas nós temos que sempre nos dedicarmos à palavra de Deus, para que nós possamos enxergar com os olhos de Jesus. Eu vou contar uma pequena historinha aqui, de um casal que o marido ele tinha o hábito muito grande de reclamar. E ele sempre reclamava dos seus colegas de trabalho, sempre reclamava do seu ambiente de trabalho. E um certo dia ele estava lá dizendo para a esposa que ele estava muito insatisfeito com seus colegas de trabalho porque eles eram muito desorganizados. E a esposa, é mesmo? Mas o que está acontecendo? Ele falou, eu estou muito chateado, é um pessoal desorganizado, não tem noção. Tem uma cadeira lá que ela serve para os clientes sentarem, né? Então, toda vez que a gente vai e atende um cliente naquela mesa, naquela cadeira, eles pegam aquela cadeira, usam e depois o colocam no lugar. Todo dia sou eu que coloco aquela mesma cadeira no lugar. Por quê? Porque quando eles afastam a cadeira, ela fica no meio do caminho, fica atrapalhando, fica antiestético, mas ninguém se importa. Se não sou eu colocar aquela cadeira no lugar, fica daquele jeito. Eu tô de saco cheio, entendeu? Suporto mais aquelas pessoas desorganizadas. E aí a esposa começou a dar risada, achou muito engraçado aquilo. E o marido disse pra ela, não entendi, qual que é a graça? Ela falou, não, tô achando engraçado esse negócio da cadeira aí. Pra mim é muito engraçado. E ele falou, por quê? Ela falou, você já observou que todas as vezes que você faz uma refeição, ao terminar, você afasta a cadeira, se levanta e a cadeira fica lá, onde você deixou? Você já percebeu isso? Não, nunca percebi. Pois é. A cadeira fica praticamente no meio da sala de jantar. E todos os dias, qualquer que seja a refeição, ou o almoço, ou o jantar,
eu pego a sua cadeira e coloco de volta, porque é perigoso que alguém tropece. Quando os nossos filhos eram pequenos, era perigoso que eles tropeçassem. Eu falo, mas eu faço isso? Você faz isso há 16 anos. 16 anos de casado, são 16 anos que você larga a cadeira no meio da sala e eu a recolho. Inclusive agora, eu sempre a coloco no lugar com medo que você mesmo possa tropeçar na cadeira e venha se machucar. E aquele homem ficou bastante impactado, porque ele nunca tinha percebido que ele deixava a cadeira no meio da sala. Então, nós somos assim, né? Espiritualmente também falando, nós muitas vezes nos irritamos, não temos paciência, só percebemos o erro do outro e não percebemos o nosso próprio erro. Bem, o nosso manancial termina assim, que Cristo nos curou da nossa cegueira, mas precisamos desse remédio diário para nos mantermos sãos. Que nós possamos, né, meus irmãos, nos apropriarmos desta verdade eterna, que é tão importante para cada um de nós. Porque assim, isso para mim é uma grande lição também, porque muitas vezes a gente olha para o outro e fala, eu não faria desse jeito, eu não faria assim. Eu acho que aquele irmão não está fazendo certo. E, na verdade, o que a gente tem que olhar para a nossa própria vida, para a nossa própria cegueira e lembrar que Jesus Cristo já venceu tudo isso na cruz e nós temos que só nos apropriarmos. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa e, lógico, né, a nossa palavra de ordem que é saudades.